Estamos dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. Informando que estamos transmitindo ao vivo no nosso canal 141, a GTV, na maior plataforma de TV streaming, a Soul TV. Basta você baixar o aplicativo Soul TV no seu celular ou na sua TV Smart e vivenciar a TV aberta do futuro. A experiência no celular, ela se dá porque você tem a mobilidade de assistir mais de 190 canais, trocando de canal pela bolinha do logo do canal. Então, você vai baixar o aplicativo no seu celular e vai conseguir assistir a programação em tempo real desta emissora, né? E de mais de 190 emissoras ao mesmo tempo. Você baixando o aplicativo Soul TV na sua TV Smart, você tem a experiência da TV aberta do futuro, pois você utiliza o controle remoto da sua televisão para fazer a troca de canal. É uma experiência única. É o único aplicativo que você troca de canal com controle remoto e que você escolhe o seu canal, porque ele funciona através da numeração. Então, o canal da GTV é o canal número 141. Então, você chega em casa, acionou o aplicativo e já vai abrir a tela no último canal que você acessou. Aí, se você acessou o canal 141, a GTV por último, vai ser ele que vai abrir. E você vai poder trocando. E o bacana é que ele tem um menu mostrando todos os canais, todos os números, para você selecionar aquele canal que você não lembra mais. E você também tem a opção de favoritar aquele canal que você gosta, que você constantemente vai assistir. Então, são 190 canais para você desfrutar e descobrir uma programação que você goste. O bacana é que ele não tem geolocalização. A gente sabe que hoje o aplicativo da Globoplay e vários outros, eles têm a geolocalização, onde eles limitam a programação daquela região. Na Soul TV, você não tem essa preocupação. Você pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, o mesmo conteúdo, o mesmo canal. Então, isso, sim, dá exatamente aquela questão da liberdade de expressão, da TV aberta do futuro, da TV livre. Então, e tudo isso gratuitamente. Basta você baixar. Tem filmes, tem jogos, tem política, tem jornalismo, tem desenhos, tem vários tipos de canais. E a programação da GTV, ela une tudo isso numa mesma programação. Então, é um canal que muita gente me pergunta, sobre o que é o canal? Ele é de variedades, pois de manhã nós temos desenhos para as crianças. Ao meio-dia e às 8 da noite nós temos jornalismo. À tarde, nós temos filmes, nós temos entrevistas, programas de entrevistas, à noite também. Então, é muito intercalado. Nós estamos cada vez mais aumentando a nossa programação com novos programas, com novas atividades. Logo, logo, teremos muito mais esportes aqui para o nosso telespectador, porque a programação da GTV ela é voltada para o pequeno e médio empreendedor e oportunizar, né? Oportunizar para que as pessoas tenham visibilidade, que elas possam ser vistas, um canal sério, um canal que abre as portas, um canal que realmente veio construído com muito suor, com muita dedicação, um trabalho que eu venho construindo, foi começando com um programa, fui aumentando para 2, 3, 4, 5, e aí eu fui percebendo a necessidade de me tornar uma emissora de TV. Mas é claro que aqui a gente vai abrindo as portas para outros programas de outros profissionais, de pessoas que também fazem aquela programação com coração, por amor, querem entregar ao seu telespectador um conteúdo relevante, um conteúdo importante. E toda vez que a gente sabe que a gente alimenta alguém que está nos assistindo de algo bom, a gente está executando a nossa missão. Daqui a pouquinho eu quero fazer uma homenagem para minha avózinha. É muito difícil, esse final de semana para mim foi bem doloroso, porque já no dia 25 de maio é o dia do aniversário da minha mãe.
a minha mãezinha que já se tornou uma estrelinha lá no céu. E aquele dia 25 para mim foi bem difícil, porque me deu uma saudade, uma nostalgia, que há muito tempo, sabe, eu controlava. E ali me deu uma saudade, uma melancolia. E no dia 26, no outro dia, eu descubro que a minha avózinha tinha partido. Então, que a gente entende? Que a gente sente que às vezes as conexões, o nosso sangue, a nossa alma, ela está conectada. É claro que a minha mãezinha já está lá no paraíso e talvez ela já estivesse se preparando para receber a minha avózinha. E eu estava aqui sem entender aquela angústia, aquela tristeza, mas ela estava partindo. E nós temos uma conexão. É essa geração que nos faz essa coisa que não temos como explicar, que é a avó gerou a mãe e a mãe gerou a filha. E essa hereditariedade, ela tem uma conexão, muito além do que a gente possa explicar. É aquele laço, é aquele elo que as pessoas julgam em estar presentes o tempo inteiro, julgam se tu não fez alguma coisa, mas a gente sabe que o nosso amor, ele é um ato totalmente livre. E quando a gente ama e quando a gente sente, é esse o verdadeiro amor. Tem coisas que não tem como explicar, mas a gente tem que entregar para Deus. E ontem, incrivelmente, teve um filme do Padre Stu, e que foi muito bonito. Eu assisti, para quem me conhece, sabe, eu sou católica, praticante, falho, erro, não sou perfeita, mas eu procuro sim, através dos meus erros, melhorar. Eu procuro sim, quando eu vejo que eu estou exercendo algum ato que não seja digno da nossa fé de Deus, eu prontamente reconheço e volto. E ontem foi muito bacana, porque nós estamos prontos sempre para o julgamento. E Deus, ele não julgou, ele entregou a sua vida para nos salvar. E ontem o filme tratava sobre isso. Então, a gente precisa exercitar, sim, o perdão. Eu falo porque é um momento de muita reflexão, a gente precisa se perdoar, a gente precisa perdoar os outros, a gente precisa aprender que na vida o que importa é exatamente isso. Nós viemos não para desfrutar só de alegrias, como ontem eu vi no Padre Stu. Toda vez que a gente está em sofrimento, a gente é acolhido por Deus, porque Ele nos quis, Ele se entregou à dor para nos salvar. Então a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, será que a gente não está sendo duro? Será que a gente não está sendo, às vezes, egoísta? Será que a gente não está pecando sem se dar conta, muitas vezes, porque o nosso ímpeto, nosso inconsciente, ele age, mas a nossa consciência, o nosso exercício na nossa fé é que nos alimenta e que faz a gente voltar a si, voltar ao verdadeiro sentido. Então, hoje eu convido todos a pensarem, a refletirem. Você está fazendo o seu melhor para você mesmo, para os seus entes, e não precisa ser muitas vezes fisicamente. Em pensamento, nós somos espírito, nós somos carne e nós somos espírito. O espírito é fundamental. Se a sua alma pensa algo de ruim, você está indo contra Deus. Exercite a sua fé, exercite o amor no seu espírito, no seu coração. E, com certeza, você vai entender o sentido de tudo. Mas daqui a pouquinho eu faço essa minha homenagem para minha avózinha, para vocês conhecerem, entenderem que eu não estaria aqui se não fosse o amor dela pela minha mãe.
e eu não estaria aqui se não fosse o amor do meu pai e da minha mãe. Então, nós somos frutos de amor, e é isso que nós precisamos entender. E, além de tudo, do amor de Deus, porque é Ele que nos permite todos estarmos aqui. Agora nós vamos às Você dicas. precisa desbloquear seu iPhone antes. Olha, a Siri estava aqui querendo falar. Bom, nós vamos agora às dicas de saúde com a doutora Roberta Capper. E logo voltamos, que tem mais, tem episódios da Diorlinda, tem comentários de esportes e muito mais. Fica aqui e vamos às dicas de saúde com a doutora Roberta Capper. Olá, estamos hoje aqui no programa Saúde e Sociedade da Andréa Grezana. Eu sou a doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia, e vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Invisalign. Essa semana aqui na clínica nós estamos na Semana dos Alinhadores Invisalign, nossa Invisa Week, né? E vim conversar um pouquinho com vocês para mostrar como que funciona esses aparelhos, né? Então, este aqui, vou apresentar para vocês, é o alinhador do Invisalign. Ele é um aparelho transparente, diferente dos outros aparelhos convencionais, aqueles que a gente está acostumado a ver, com os brackets, né, o metálico, tem o estético também, mas ele não é tão estético quanto os alinhadores. Os alinhadores funcionam como uma sequência de placas. Então, a gente faz um escaneamento, que é uma digitalização do sorriso, que é feita aqui na clínica. Depois disso, a gente faz um planejamento digital, virtual, que é um programa que vai nos dar, a partir dali, o número de alinhadores que vocês vão precisar para resolver o problema. Hoje em dia, o alinhador, os alinhadores tratam todos os tipos de maloclusões, desde as mais simples às mais complexas. Então, a gente pode fazer esse planejamento e, a partir daí, a gente vai evoluir a troca dos alinhadores até resolver o seu caso. Vou mostrar para vocês um pouquinho a diferença entre o aparelho convencional e o Invisalign, tá? Este aqui é o aparelho que a gente está acostumado a ver, que são os brackets, né, com fiozinho. Esse outro aqui é o estético, que é o de safira, que também tem fiozinho junto, né? Ele é um aparelho que é colado no dente, né? Ele é fixo e a gente não consegue remover. Este outro aparelho aqui, que são os alinhadores da Invisalign, são placas removíveis, né? Que a gente tira e coloca com a maior facilidade, ó. Então, esses aqui, os alinhadores, têm inúmeras vantagens em relação ao aparelho fixo tradicional, né? Ser removível é uma delas. Então, a gente consegue remover para higienizar, para se alimentar. A gente não precisa ter restrições alimentares, diferente desse aqui, que não dá para comer pipoca, bala, morder coisas duras, né? Morder e puxar. Então, esse aparelho aqui a gente não tem restrições em relação a isso, né? Fora a questão da higiene, né? Que a gente consegue remover e fazer a higiene tranquilamente. O aparelho tradicional a gente precisa daquelas escovinhas interdentais para passar no meio, passar fio, né? A gente demora muito mais para fazer essa higiene e nem sempre ela é efetiva, né? Diferente do alinhador que tu tirou, é como se tu não estivesse usando nada, né? Mas isso também pode vir a ser uma desvantagem, né? Ele ser removível. Então, a gente tem que sempre cuidar isso, né? O aparelho, para funcionar, ele precisa estar na boca. Então, a gente precisa que tenha um uso de 20 a 22 horas por dia. Ou seja, ele realmente é removível apenas para a gente fazer as refeições e a higiene. O restante do dia precisa estar na boca. Porque se o alinhador não estiver em contato com o dente diretamente por horas, acaba que a movimentação não ocorre.
E aí a gente vai fazendo a evolução dos alinhadores, que normalmente a gente troca de 10 em 10 dias, ou de 7 em 7 dias, dependendo da situação, e vai chegar num momento que o alinhador não vai mais encaixar, porque ele não completou, cada alinhador ele precisa completar a movimentação para daí sim, a partir dele, a gente passar para o próximo alinhador, para completar a sequência, certo? Então é bem importante. Outra questão é o tempo de duração do tratamento, né? Em geral, o tempo de duração do tratamento com o Invisalign ele é mais rápido, porque ele é um aparelho que a gente consegue, por ele ter um abraçamento do dente em todas as faces, a gente consegue fazer várias movimentações concomitantes, diferente deste aparelho aqui, que ele tem só um ponto de contato com o dente, que é nessa face aqui externa, né? Então aqui a gente tem um ponto onde a gente vai fazer a força com o fio. Já esse aqui não, ele abraça todo o dente. Então a gente consegue fazer vários movimentos e isso faz com que o tratamento acabe sendo mais rápido também. Essa semana, as nossas dicas na área da saúde foram sobre ortodontia e o nosso aparelho Invisalign. Então, essas foram as dicas da nossa doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia. Ela é a Top Doctor Diamond Invisalign, porque ela é uma referência nesse tratamento com o Invisalign. Quanto é importante, nós estamos realizando, e isso que ela explicou, às vezes a gente peca. E eu já pequei também, achando que dava para ficar mais tempo sem o aparelho. Mas como a gente sabe que a gente pode, né, acertar, comecei a fazer corretamente. Então, você que está precisando fazer o alinhamento do seu sorriso, gente, é um aparelho que não te dá intercorrências, é um aparelho que é um investimento para a sua saúde. Então, pense bem antes de colocar qualquer coisa. É trabalhar também com a sua autoestima. O aparelho é o visual do seu sorriso. Se imagina eu com um monte de brackets. Então, é importante. Às vezes, as pessoas elas não dão o valor necessário para o seu visual, gastam horrores, às vezes, numa bolsa, numa viagem, e não cuidam da sua saúde. E uma saúde que é fundamental, porque a arcada dentária, ela reflete na coluna, ela reflete na sua posição. Tem muitas coisas que o seu sorriso, a sua arcada dentária vai ser fundamental. Então, nós vamos agora receber um pouquinho. Mil desculpas, gente. Eu tô assim, ó, completamente atacada da minha rinite alérgica. Esse clima realmente é violento. Nós vamos agora para o nono episódio da Diorlinda Viborosa e em seguida já vamos receber os nossos comentaristas de esportes que estão aqui, ó, glamurosos, cheio de comentário. Então vamos a Diorlinda Viborosa e em seguida a nossa dupla. Com uma louça gigantesca, ela me olhando e eu olhando pra ela. Ai, meu Deus do céu, vou ter que encarar, né? Mas, pra eu lavar uma louça assim, né? Um dia de hoje eu vou ter que tirar as pulseiras, vou me preparar psicologicamente e vou pedir uma música. Isso, eu vou pedir uma música pra rádio, vou mandar um áudio. É da Rádio 141? Olha só, eu queria pedir uma música da minha ídola, Master Blaster, Rita Lee Jones. Será que vocês podem tocar On The Road pra mim? Porque olha só, vou lavar uma louça gigantesca, vou fazer aquela faxina e eu queria começar ouvindo Rita Lee. Tá bom? Muito obrigado. Esse é o Link Park, aqui é Marcos
Logo depois vai ter o pedido de Diolinda Viborosa, pedindo aqui Rita Lee Jones. É, só aqui, 141, Rádio AGTV. Agora eu vou assolar! Canal 141, AGTV, Diolinda Viborosa, olha aqui, a minha guitarra, vai! E aí tivemos mais um episódio da Diolinda Viborosa, que é uma diversão. Ela vem para descontrair a programação do nosso jornal AG News. Cada pouco ela inventa. Então, agora, a pedido dela para lavar uma louça é pedir música na rádio, na 141, na rádio AGTV. Sensacional. Bom, nós vamos para um breve comercial rapidinho e logo estaremos aqui com os nossos comentaristas de esportes aqui no AG Esportes. Já voltamos. A Soul TV lança o canal 02 Desaparecidos RS em solidariedade às vítimas da tragédia que paira no Rio Grande do Sul, unindo esforços dos canais do Sul e também de instituições de localização dos desaparecidos. Estamos todos unidos nessa missão e você pode enviar uma foto do desaparecido além de preencher o formulário através do WhatsApp 11 9 3449 3544. Chegamos ao AG Esportes, que a gente adora, com a nossa dupla de comentaristas, Fausto Grezana e Ernest. Então, sejam bem-vindos, Fausto e Ernest. Salve, salve, pessoal. Ajustar aqui o enquadramento. Vamos ver aqui, a imagem do Fausto não voltou. Ele está com dificuldades de conexão. Lá ele trocou o equipamento de internet e estão com dificuldades na conexão. Vamos torcer que ele consiga retornar. Bom, mas, meu querido Ernest, saudade de você, Ernest. Saudade, gente. Tá uma loucura esse Rio Grande, que a gente não consegue sincronizar os horários certinho, né? É verdade. Nós estamos vivendo algo completamente atípico, a gente não consegue mensurar tudo que vem, até porque a chuva não tem dado trégua, né? Quando a gente pensa que está começando a melhorar, vem de novo uma enxurrada de água, e aí tudo aquilo que estava num processo de reduzir, poder voltar à normalidade, volta a submergir em água. E o que me deixa mais chateado nisso, Andréia, é que, tipo, por exemplo, quem precisa saber que as coisas estão, por exemplo, na metade do caminho, sabem, mas
na minha visão, parece que elas estão complicando mais a vida do ser humano ainda do que qualquer outra coisa. Só um relato, tá? Fiquei sabendo agora há pouco, através da minha irmã, que nós moramos em Canoas, né? Uma colega dela, e ela trabalha ali perto da CIS Brasil, mas aqui perto do Bourbon da CIS Brasil, tá? O que acontece? Uma colega dela que saiu 6 horas da manhã de casa e às 11 horas da manhã não tinha chegado em Porto Alegre ainda. Meu Deus. Tamanho congestionamento. Então, por isso que novamente eu trago a discussão. Será que tem coisas realmente necessárias de estarem sendo feitas nesse momento? Ou é melhor a gente dar um passo atrás, pensar e estruturar? Bom, agora realmente tem como fazer A, agora realmente tem como fazer Y, porque senão fica muito complicado, fica muito difícil a nossa vida, a nossa rotina. Com certeza. E outra, Ernest, eu acho que é muito estranho, tá? No meu ponto de vista, que infelizmente as autoridades não adotem alguns modelos que deram certo na pandemia. Trabalhos, exatamente. Home office. Isso aí. Aulas EAD. Exato. Exatamente. Não é eu acho que é muito questão de falta de interesse, falta de vontade de fazer o que realmente tem que ser feito. E eu vou te dizer que, infelizmente, politicamente não dá reconhecimento ao governo passado, do governo federal, que agiu muito bem, e agora a gente está vendo. Então, olha só, como a catástrofe ele foi administrada em todo o Brasil e agora não consegue administrar um estado apenas. Então, é uma comparação que, infelizmente, a gente vai cair na política, porque é uma ineficiência total do governo federal em atuar. Por quê? Porque já tem um modelo de estratégia que deu certo. Por que não executar? Né? Então... Eu tenho a resposta para isso. Porque fazer isso seria dizer que lá atrás estava certo. Exato. E, infelizmente, a gente tem uma população, infelizmente, para não dizer burra, né? Mas uma população que não reconhece e não tem a humildade de enxergar a verdade. Bom, Fausto e Ernest, nós vamos receber o nosso convidado de hoje para a gente enriquecer cada vez mais o nosso bate-papo, pois ele é uma referência no direito desportivo. E nós vamos trazer aqui junto conosco Alexandre Lopes. Seja bem-vindo, Alexandre. Vamos só ajustar aqui. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, Ernest. Boa tarde. Pô, eu gostei de ver a camisa do Fausto, hein? Hoje ele veio que veio, ali, ó. Hoje é um dia especial, né? Retornando às atividades aí futebolísticas do nosso grande esporte clube internacional, não poderia deixar de homenagear. Hoje vai ser a sessão de cinema hoje, já preparei a pipoca, o litrinho de refrigerante, hoje vai ser a sessão de cinema. O meu pedestalzinho é fixo, Andréia. Tá certo, não tem problema. Então mantemos assim. Ele não tem esse giro lateral, ele só flexiona para cima ou para baixo. Mas o teu celular, tu não consegue botar ele na horizontal? É porque o espaçamento de encaixe... O pedestal perfeito, isso, entendi. Ele é estreito. Ele não tem como, problema. Ele não tem como prender entre a base e a... Não tem problema, era mais para a gente ficar com todos os mesmos ângulos, mas está perfeito. Bom, então hoje nós temos aqui a presença de Alexandre Lopes, que teve um bate-papo incrível conosco, com o Fausto. O Ernest não pôde participar naquele dia, e eu acho que hoje nós vamos poder interagir com perguntas, porque o Ernest tem muita coisa para trazer, né, Ernest? Eu tenho muita revolta para botar para fora, aproveitar que tem alguém com conhecimento agora para dizer se eu estou viajando na maionese ou não. Então é isso que nós queremos, vou botar tudo para fora e botar realmente as coisas alinhavadas. Então, só vamos primeiro colocar agora o Fausto, dar um alôzinho, porque nós chegamos e estava com dificuldade de conexão. Agora já vemos que está tudo ótimo. Seja bem-vindo, Fausto, e depois nós falamos com o Ernest.
Com o Ernst, não com o Bom, Alexandre. Bom dia a todos, né? Bom dia para o Ernst, para o Dr. Alexandre, para ti, André. Eu passei por uns problemas de instabilidade de sinal aqui, né? Eu me mudei, então a gente conectou o modem numa parte da casa, ainda na parte final da casa não fica daquele jeito e tal. Aí fiz um cenário improvisado aqui para poder participar da melhor maneira possível. E bora comentar um dia que é importante, né? Um dia que a gente retoma as atividades do futebol gaúcho. Muito empolgado para ver o Inter contra o Belgrano, muito empolgado para amanhã poder ter o prazer de ver o Grêmio voltar a campo enfrentando o The Strongest, e vamos trazer energias positivas aos gaúchos para eles nos representarem da melhor maneira possível em todas as competições que vêm pela frente. Isso aí. Alexandre, contigo. O Fausto já trouxe a primeira temática que nós enfrentamos, inclusive, no último programa, que, infelizmente, o Ernst não pôde participar, mas acredito que ele já tenha assistido, pelo menos, o vídeo ou parte dele. O interessante é que houve ontem esse congresso técnico da CBF, que provavelmente todos devem ter conhecimento, mas o que me chamou a atenção foi, em cima da minha posição, inclusive, que, na minha opinião, essa paralisação, evidentemente que não trouxe solução a quem quer que seja, em nenhum sentido, mas foi apenas para tentar amenizar um pouco dos efeitos contrários ou adversos aos clubes da capital e, evidentemente, que ao Juventude. O que houve ontem, resumidamente, de decisão, foi no sentido de duas alternativas para tentar trazer ao campeonato novamente uma certa estabilidade, que, na minha opinião, ele já perdeu essa estabilidade. É a inversão de campo, que a inversão de campo ela é regulada pelo regulamento específico da competição, ou seja, é algo dentro de uma norma expedida pela CBF, e a possibilidade de mando de campo neutro. Isto, sim, deverá ser convencionado entre os dois clubes que, evidentemente, serão componentes do certame. Ou seja, é uma solução interna corporis da CBF dentro do seu regulamento específico da competição do Campeonato Brasileiro, ou seja, a inversão de campo, porque o próprio presidente do Grêmio Porto Alegrense, que foi quem levantou essa alternativa no sentido de minimizar o desequilíbrio técnico, isto é, o mando de campo, e no que diz respeito ao mando de campo neutro, que foi cogitada já uma alternativa, uma hipótese de enfrentamento da dupla no Maracanã, isto sim será ajustado entre os clubes, porque nós sabemos que, acredito eu que deva ter sido em 19 ou 20, eu confesso que agora me falha a memória da data que houve a promulgação da lei do mando de campo, que foi inclusive no governo federal anterior. Portanto, essa alternativa de mando de campo neutro será ajustado entre as equipes, ou seja, a CBF, inclusive, não participará. E no que diz respeito à inversão do jogo, ou seja, a primeira rodada do Internacional receberia, por exemplo, o Bahia aqui no Beira-Rio, e em razão da data estar coincidindo com esse desastre que estamos atravessando, esse mando de campo foi invertido para o campo do Bahia, por exemplo. Então é nesse sentido, e isso está dentro do regulamento específico da competição, que inclusive veda isso. O regulamento específico da competição veda essa inversão de campo, mas haverá uma flexibilização nesse sentido. Então apenas isso foi apresentado. E no que diz respeito às rodadas que ficaram em suspenso, em que a dupla e o Juventude deverão se submeter, elas serão alocadas, né, serão dispostas dentro das datas FIFA, que acredito que os ilustres comentaristas também já devam saber, inclusive já há um direcionamento para que os jogos da dupla ocorram em setembro, naquele espaço data FIFA de setembro. E com relação à Conmebol, que a única medida que ela tomou foi a suspensão das duas rodadas, inclusive da fase classificatória, tanto de Inter quanto de Grêmio, Conmebol, Libertadores e Sul-Americana, que hoje, inclusive, terá um jogo que está inflamando os nossos comentaristas. Isto, mas uma solução paliativa da Conmebol, que para mim isso não foi solução, foi apenas um reagendamento de partidas, ou seja, não é uma solução ainda para o campeonato
internacional ou sul-americano, tanto da Conmebol, no que diz respeito à Libertadores, ou da Sul-Americana. Portanto, o que aconteceu ontem, desse congresso técnico, que está lá no Estatuto da CBF, previsto como uma das assembleias que a presidência pode convocar, na minha opinião, novamente, não solucionou, não é a solução para o caso lato sensu, sentido geral. Foi uma tentativa de um novo ajuste com relação às partidas não realizadas e o prosseguimento do campeonato. Mas, repito, nisto, no meu entendimento, no que diz respeito ao... Inclusive, tem um técnico aqui de um clube da capital que está latentemente, ou seja, batendo insistentemente nesse assunto, no que diz respeito ao equilíbrio técnico, que sabidamente já não existe mais. Ou seja, não há como você retomar um equilíbrio técnico durante uma competição em que um clube, 2 clubes, 3 clubes, eles deixaram de participar. Isso não existe. Tanto é verdade que tem um vídeo muito, elucidativo, que aquele astro da NBA, infelizmente, que faleceu naquele acidente de helicóptero, salvo engano, o... Kobe Bryant. Exatamente. Kobe Bryant. Exatamente. Ele fala que quando todos estavam já ou descansando ou até fazendo festa, vamos dizer assim, ele já estava treinando. Ou seja, ele mesmo afirma, eu já estou na frente de todos eles. Em 5 anos, o que eu faço, ninguém vai recuperar esses 5 anos, porque eu tenho uma rotina de treino diferenciada dos outros. É exatamente isso que está acontecendo. Não tem como recuperar esse período perdido pela dupla e pelo Juventude. O Juventude nem tanto, porque ele ainda tem essa estrutura de treinamento e o estádio não foi afetado. Mas a dupla Grenal, no sentido técnico, principalmente no que diz respeito ao individualismo dos seus atletas, que inclusive comentamos na semana passada, com a ênfase dada pela Andrea, isso não tem como recuperar. Então, é essa a minha opinião no que diz respeito ao que aconteceu ontem nesse congresso técnico, que foram lançadas essas alternativas, que nós saberemos, infelizmente, apenas ao final do ano. A data de finalização do campeonato foi mantida, isto é, quando tivemos aquele evento do desastre, vamos colocar assim, epidemiológico, ou da epidemia chamada Covid-19, o campeonato se estendeu até o ano seguinte. Então já há um case, já há um precedente estávamos falando agora. A ser empregado, a ser utilizado. Não é algo novo de você estender um campeonato. Ocorreu naturalmente naquele ano, mas foi a primeira posição apresentada pelo seu presidente. Ou seja, nesse aspecto aí ele teve a firmeza, teve a convicção e teve o poder imposto a todos de que não, o Campeonato Brasileiro não vai se estender além da data já programada. Ou seja, o calendário brasileiro se manterá. O que vai haver vai ser um redimensionamento de campos, uma reorganização de datas. Isto é, além do desequilíbrio técnico, haverá um esforço além do normal ou comparativamente aos outros que estão neste certame que integram essa disputa, que também gerará o desequilíbrio. Ou seja, ao passo que um clube disputará durante determinado período um número X de partidas, outros clubes disputarão um número X versus Y de partidas. Que, inclusive, já há uma pequena diretriz no que diz respeito à Copa do Brasil. Ou seja, se um que está disputando a Copa do Brasil não tiver êxito e for desclassificado, esse automaticamente já, na mesma semana, vai ter que disputar uma partida do Brasileiro. Perfeito. Isso não é solução. Isso não é solução. Não é solução. E vamos aproveitar, porque o Ernest, tenho certeza que, como não pôde participar da outra vez, deve ter alguma pergunta, alguma colocação para fazer sobre isso, sobre essa questão da CBF, que é o que nós estamos englobando novamente. É uma tese que a gente precisa estar trazendo a debates, porque realmente eu acho que poucos acabam trazendo e colocando essa situação, porque é como se eles ditassem, pronto, é isso, e se prejudicar a quer seja, digamos, o Rio Grande do Sul,
pouco importa, é a sensação do descaso. Depois nós vamos dar a palavra também para o Fausto, para o Alexandre concluir as perguntas. Bom, boa tarde de novo a todos. Eu acho que assim, antes de entrar em alguma dúvida minha, eu preciso pontuar o que eu vi do que foi decidido ontem, o que eu penso a respeito e o que eu enxergo daqui para frente, tá? Num primeiro momento, eu acho que as coisas só acontecem quando há um interesse da CBF. Se fosse um Palmeiras o prejudicado, se fosse um Flamengo, o campeonato estava parado e sem previsão de volta e com toda certeza invadindo 2025 sem problema nenhum. Isso é o que iria acontecer. Como é o Inter, como é o Grêmio, como somos nós, gaúchos, tanto faz como tanto fez. Tanto é que o presidente só paralisou o campeonato porque houveram 17 assinaturas. Somente Flamengo, Palmeiras e São Paulo não assinaram. Então a gente parte desse princípio. Não ter resolvido nada, eu acho que mesmo com essa perda técnica que a gente vai ter, eu acho que serve mais de... Oi. Cuidado que tu tá mexendo em alguma coisa, acho que o fiozinho tá dando tá. Problema na conexão. Tá. Então eu acho que mesmo com a perda técnica que os gaúchos já têm instaurado, vai servir de motivação. Porque eles vão encarar... Continua dando um problema? Eu não estou nem mexendo agora. Uma interferência na hora que tu fala, dá um deve estar pegando no casaco, peraí. Isso, com certeza. Tá. E agora melhorou? Melhorou. Tá, então o que eu vejo? Eu acho que isso pode até motivar os gaúchos, porque, quando a gente precisou, eles praticamente andaram para nós. Então, mesmo que tenha esse desequilíbrio, eu acho que é algo onde eles vão se sustentar para buscar uma superação, para buscar algo que possa ser um diferencial. Eu tento ir por esse lado, tá? Com relação a essa disparidade, eu vejo assim, eu acho que o Juventude vai ter mais consequências e eu acho que o Grêmio vai ter mais consequências, porque o Internacional montou um time muito qualificado, com jogadores muito acima da média, e eu acho, posso estar errado, mas é a minha opinião, que a qualidade desses atletas, pela superação, pelo desequilíbrio que eles podem ter, pode dar uma equalizada. Se a gente analisar o jogo do final de semana do Ronaldinho Gaúcho no Maracanã, cara, aqueles loucos lá, aposentados há 10 anos, tu vê que eles têm um toque refinado diferente na bola. E eu acho que os jogadores do Internacional têm um pouco disso acima em relação aos demais, então eu acho que o Inter pode equalizar nesse sentido. E aí eu vou para aquele ponto do campo neutro. Eu acho que foi sensacional a CBF ter liberado a inversão de campo. Por quê? Vamos analisar, por mais que possa ser prejudicial tu jogar, por exemplo, 10 jogos fora agora, mas se a gente inverter os mandos e tiver 10 jogos para jogar no Beira-Rio ou na Arena depois, acho que seria benéfico. Campo neutro Maracanã. Tem muita gente dizendo que o jogo tem que ser no Rio Grande do Sul, por causa do torcedor, tudo. Mas aí eu analiso um ponto. Se o jogo for no... Eu só vou te interromper rapidamente que nós vamos seguir. O Fausto, ele vai ter que sair, já tinha me informado do horário. Tá. Então, se tu quer deixar uma pergunta, Fausto, que depois o Alexandre vai seguir junto conosco respondendo. Não, eu praticamente partilho da opinião do Ernest com 100% de igualdade ali. Eu acho que ele ia concluir a ideia dele dizendo que ele gostava da inversão de mando, e eu particularmente, por mais que a gente saiba que não existe uma solução da melhor possível para os clubes gaúchos, eu também acho que, apesar dos pesares, olhando pelo lado do Internacional nesse momento, jogar fora de casa nunca é bom, mas jogar longe de uma pressão que estava se instaurando dentro do dia a dia do clube, o Inter conseguiu usar essa parada para recuperar o Alan Patrick, recuperar o Ener Valencia, jogadores que não estavam jogando, e agora o departamento médico está totalmente liberado. Então, olhando de maneira meio positiva para algumas situações, não só de maneira de cobrança e negativa, eu acho que os clubes gaúchos podem sim usar desses 20 dias, dessas 2 rodadas, usar desse momento de superação, usar desse momento que leva muito mais do que a parte
técnica do time, mas sim a parte anímica, o sofrimento que cada jogador passou. Eu acho que isso dentro do campo, e aí a gente vai ver várias histórias de superação no esporte, que a gente vê que as adversidades fizeram o time chegar a ser campeão. E aí tem filmes que podem trazer esse relato, tem documentários que trazem também isso, e times que pegaram momentos catastróficos para, através disso, usar como momento de superação. Sobre a inversão de campo, eu acho uma maneira legal, tá? Eu adoraria ver o Inter jogar 10 jogos, por exemplo, da parte final do campeonato, os 10 jogos no Beira-Rio. Vai sofrer no meio de campeonato, mas tem uma fase final de campeonato, podendo ser mandante em praticamente todos os jogos. Isso não é ruim, pelo contrário, é positivo. Então, eu acho sim que não foi a melhor solução que a CBF poderia ter feito. Acho também que não vai colocar os clubes gaúchos na mesma questão de igualdade que os outros clubes, e isso o campeonato deveria prezar, mas também sou um pouco otimista quanto a esses detalhes para os times gaúchos. A gente sabe que talvez dos 20 clubes, Inter e Grêmio sejam os melhores times na questão de aproveitar o mando de campo. O nosso mando é muito importante, e tu ter de repente uma fase final podendo jogar vários jogos no seu mando é interessante. E sobre o campo neutro, eu também acho de se pensar. Só diga-se de passagem, o Inter foi vice-campeão de brasileiro, com dúvidas, quando se jogava de portões fechados. Então, tem uma certa lembrança meio positiva para os colorados também, não usando de todo esse momento para trazer algo que seja positivo, mas se a gente lembrar como o Inter reage, muito pela sua questão técnica dos jogadores, como o Ernest falou, em situações que não tem adversidade, talvez a superioridade técnica desses jogadores, aliados a todo o sofrimento que passaram nesses dias, eu acho que pode sim da liga, e acho que tanto o Inter quanto o Grêmio têm profissionais capacitados para deixar os clubes o mais pronto possível, mais preparados da maneira melhor para poder competir em igualdade com esses clubes. Perfeito. Me despeço agora, né? Deixo um bom dia a todos, uma boa tarde aí. Depois eu pego o programa e dou uma assistida para ver o que seguiu, e nos vemos na quinta-feira para comentar um pouco sobre isso também e dar-lhe pau aí, se Deus quiser, com vitória colorada e vitória gremista nesse meio de semana. 3-0 hoje, Fausto. Ener Valência, Alan Patrick e Borré, tá? E se serve de tá pagando 1,5 pro Inter, tá? Tá pagando bem. Tá valendo. Atentos, tá pagando bem. Abraço, Ernest, abraço, doutor Alexandre, abraço, Andréia, nos vemos até aqui. Abraço, Fausto. Até quinta. Beijo. Posso concluir, Andréia, para tocar pro doutor depois? Pode, tá. Sim, deve. Então, assim, o que eu penso sobre um Grenal no Maracanã? Daqui 10 anos, se o Grenal for aqui no estado, estatisticamente vai ser somente mais um Grenal no interior do estado. Ninguém vai lembrar por que o jogo foi em Erechim ou porque foi no Alfredo Jaconi. Agora, se for no Maracanã, daqui 10 anos, mas por que teve um Grenal no Maracanã? Foi por causa da tragédia, foi em função de ter um impacto, uma mobilidade maior, para que o mundo visse toda a força do gaúcho. Aí, sabe, tem um apelo muito maior em relação a isso. Dito isso, aí eu quero colocar o meu questionamento para o doutor, né, para que ele possa me dizer, porque eu sou um revoltado, a Andréa sabe. Eu sou um revoltado com a CBF, porque o Internacional já podia ser ex-campeão brasileiro, se não fossem os roubos da CBF e da arbitragem contra o Internacional. Mas aí eu pergunto, tá? A minha vontade é separar o Rio Grande do Sul do resto do país, tá? Mas como nós não somos um país, uma federação, como é que ficaria a questão se nós formássemos uma liga independente fora da CBF, por exemplo, para se juntar ao Uruguai, ou... Não, Uruguai não, porque seria uma federação uruguaia. Mas se for possível, beleza, mas vamos juntar Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina numa federação só. Como é que ficaria isso perante a FIFA, que só reconhece uma confederação por país? Exato. Nós precisaríamos iniciar esse raciocínio como eu costumo afirmar, pelo filtro de normas, ou seja, a Constituição Federal. A Constituição Federal determina que o Brasil, enquanto país, ele é compreendido dos seus estados e municípios GDF, certo? O GDF é Governo do Distrito Federal, tá? Distrito Federal. Portanto,
A FIFA tem como afiliada a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Ou seja, não há como nós seccionarmos dentro da concepção legal da FIFA o Estado do Rio Grande do Sul para promover um campeonato independente, em primeiro lugar. Existe a Federação Gaúcha, mas a Federação Gaúcha está sim ligada à CBF. Ela não tem autonomia para tratar, por exemplo, de uma constituição de uma liga ou apenas uma chancela de uma liga sem o aval da CBF, porque é um sistema interligado. Como nós chamamos, é um sistema jurídico. Ou seja, dentro de um sistema, se você retira uma parte, um componente desse sistema, ele deixa de participar desse sistema. Então não há como você seccionar um estado dentro da federação. Nós somos um ente federado, ou seja, há diversos corpos ou organismos que nós intitulamos como políticos, econômicos e sociais dentro do plano geográfico desenhado que compõe a federação, união. Isso é constitucional. Dentro disso existe a concepção das divisões das federações. Agora vamos para o direito esportivo. As federações utilizam essa mesma regra legal, constitucional, para a sua constituição. Todos os estados contêm a sua federação regional. Então não há como você seccionar um estado, em primeiro lugar, apenas para a prática de um esporte. Não há como. Até porque a FIFA também não chancelaria esse tipo de iniciativa. O que pode sim, conforme eu conversei no programa anterior, é a constituição de uma liga internacional com a chancela da CBF e as demais associações nacionais no que diz respeito, digamos, a trazer alguns clubes aqui do Eixo Sul e alguns clubes de outros países e ingressarem nessa liga. Essa liga terá uma concepção internacional e buscará a chancela da FIFA. Como exemplo precedente. Quando há um precedente, fica mais fácil de entender as coisas, porque quando você se torna um pioneiro, aí sim você tem que ser criativo e buscar todos os seus amparos. Mas nós já temos um precedente. Tu deves saber, Ernest, a Superliga na Europa. Ela é composta de vários clubes de vários países. E qual é a briga da Superliga até hoje? Que a ideia inicial foi em 2021. Inclusive, há uma série, né, para quem gosta de maratonar, há uma série da Superliga, que explica muito bem, inclusive com a participação dos envolvidos reais, das pessoas reais. O que trouxe aquilo lá para nós de conhecimento no aspecto jurídico? Uma briga entre duas grandes associações de futebol, FIFA e UEFA. A UEFA, evidentemente, tem força suficiente para brigar com a FIFA. Nenhuma outra associação continental tem tanta força quanto a UEFA. Então, a UEFA que brigou com a FIFA para essa Superliga. Porque a UEFA precisou de um amparo, de um fortalecimento, de uma união com a FIFA para impedir a construção da Superliga. A UEFA não queria que essa Superliga existisse. Essa Superliga começou com alguns clubes, se eu não me engano, salvo engano, com 2 ou 3 clubes, um alemão, um espanhol, que eu não vou denominar, e mais um outro, se não me engano, um italiano. Foi a ideia surgiu de clubes. Aí os clubes começaram a se unir para o quê? Fazer concorrência com a famosa Champions League. Só que essa ideia foi lá naquele momento histórico de 2021, salvo engano, 2021, houve essa briga de titãs e quem acabou ganhando foram esses titãs. A Superliga ficou em suspenso. Ela adormeceu. Ela existe ainda. Os clubes originais ou da ideia original continuam insistindo. Se não, salvo engano, novamente, final de 2023 agora, ou meados de 2023, a ideia ressurgiu. Eles querem realmente criar essa Superliga para fazer frente à UEFA, Champions League. Então, existe já um precedente. Existe uma liga internacional de clubes de vários países. E essa é a grande discussão. Quem dá a chancela? Porque a partir do momento que você tem uma entidade que detém o poder legal de criar, promover campeonatos com base nas regras e etc., que é o princípio que nós chamamos da unicidade de constituição de uma entidade ou de uma associação de administração esportiva. É um princípio que está na lei. Inclusive, no Brasil,
Este princípio perdura desde 1941. É um decreto de Getúlio Vargas que criou esse princípio da unicidade. Isso não foi revogado pela Lei Pelé, não foi revogado pela Lei Geral do Esporte. Ele continua vigorando. Ou seja, apenas uma entidade detém o poder de administrar qualquer que seja a modalidade num ente nacional. Ou seja, não são as federações que administram o futebol no Brasil, é a CBF. Em razão da constituição legal e da dimensão do país, nós temos federações. O Ernest deve saber. Alguns países europeus não existem federações, é só associação nacional. É só associação nacional. Então o poder fica concentrado em todo aquele país para organizar e promover aquela modalidade. Essa constituição que nós temos aqui de federações é algo peculiar da nossa, repito, Constituição de Federação que está lá na Constituição Federal. Então, nós não podemos ferir a Constituição Federal, em primeiro lugar, no que diz respeito a separar ou seccionar um Estado. Nós não temos esse poder. Isso já é até uma discussão aqui já de alguns anos do tal do ideal, aquele do separatismo. Mas não é o caso. Sim. Isto não cabe, muito menos, no que diz respeito a qualquer prática esportiva. E claro que não fica adstrito ao futebol, qualquer modalidade. Então, essa ideia de separar para criar um campeonato não há, é proibido legalmente. Em segundo, não há essa necessidade. Você pode ter esse outro caminho de acordo com o que está no Estatuto da FIFA, de acordo com o que está determinado pela CBF e, consequentemente, na federação ou das federações cujos clubes estão atrelados, ou seja, que nós não podemos ou nós não precisamos ficar apenas restrito ao Estado do Rio Grande do Sul. Pode haver uma união, uma aglutinação de clubes do Eixo Sul, por exemplo. Então, os clubes podem se unir, se associar, apresentar essa ideia, constituir legalmente uma liga, porque há previsão na Lei Pelé, há previsão na Lei Geral, e o Estatuto da CBF também prevê a existência de ligas. Então, é possível a criação dessa liga. O que basta, ou o primeiro passo seria, essa liga terá uma natureza nacional ou internacional. Nacional tem um caminho, internacional tem outro caminho. Aí basta os clubes também terem um pouquinho de expertise e parar para analisar, eu tô há 45 anos batendo na trave e não ganhei 3, 4 vezes por causa de A, B e C. Será que não está na hora de dar um norte diferente para o nosso futebol, né? Exato. Nós vamos também, porque eu prefiro, inclusive, fazer alguma avaliação em cima do que existe concretamente. Nós temos aí as duas ligas que vocês também devem ter pleno conhecimento, que surgiram, mas puramente com interesses econômicos. Não é por disputa de território ou favorecer clubes. Sim, a Libra e a Liga Forte. Isso. Essas duas ligas surgiram com interesses econômicos, ou seja, o famoso direito de transmissão, que a partir de 2018 ele começou a ser negociado por aquela grande emissora que detinha o monopólio do futebol. Hoje não tem mais. Que bom, porque isso gera concorrência. Então, até 2018, o futebol brasileiro, em todos os campeonatos, era de uma rede de televisão, apenas. E ela tinha o poder de fazer o sublicenciamento. Vocês já devem ter percebido que isso é muito comum em transmissão de eventos esportivos internacionais, ou seja, Olimpíadas, Pan-Americano, Fórmula 1, transmissões internacionais, que principalmente quando se trata de uma modalidade esportiva de apelo realmente internacional, isso pode até ser adquirido por mais de uma rede de transmissão. Mas vamos lá, vamos pegar os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, normalmente, aqui, né, no nosso país, ele é adquirido ou, né, comprado, transacionado por uma rede de transmissão. Entretanto, nós já tivemos cases de sublicenciamento. Ou seja, quem primeiro negociou, estabeleceu o preço e comprou. A partir disso, essa emissora oficial, que detém os direitos de transmissão originais,
começa a negociar. É claro, se houver interessado no mercado. Então, os últimos jogos, principalmente, vamos pegar os jogos do Rio de Janeiro. Qual foi a emissora oficial? Todos sabemos quem. Mas teve uma outra rede que adquiriu os Se eu não me direitos engano, foi o SBT junto, né? E isso, aí tinha a emissora sublicenciada. Então, essas duas ligas surgiram puramente pelos interesses econômicos de aquela história. Tem algumas motivações aí. Primeiro, valorizar o produto. O segundo, transacionar com outros países, porque a CBF, notadamente, o interesse dela é a seleção brasileira. Os clubes ficam em terceiro plano. Então, notadamente negociar CBF, promover os amistosos internacionais, que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas um amistoso com a seleção brasileira, na última informação que eu tive, que já é um pouco defasada, não vou estabelecer exatamente o ano, mas um jogo da seleção brasileira disputado em qualquer país que seja, a CBF determinava ou arbitrava o preço em torno de 3 milhões de dólares. Um amistoso da seleção brasileira. Isso já tem algum tempo. Então, os interesses econômicos da CBF também sempre foram voltados quase que exclusivamente à CBF, promover a CBF, promover a seleção brasileira, etc. Então, repito, os clubes brasileiros, seja para qualquer certame, Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa do Brasil, categorias subs e etc. Agora o Campeonato Brasileiro Feminino e o Campeonato Brasileiro Masculino, eles ficam em terceiro plano. A CBF é seleção brasileira. Então, como há esse grande problema hoje de enfrentamento para os clubes aqui da nossa capital, o Juventude da mesma forma, e esse inusitado momento que estamos atravessando, é necessário sim, por isso que qualquer tipo de opinião deve ser respeitada. Eu respeito qualquer opinião, mas aqui, pelo menos a minha missão diante dos convites da Andréa sempre foi trazer a melhor técnica, o melhor emprego da legislação e normas que conferem legitimidade ao assunto. Repito, até o Código Brasileiro de Justiça Desportiva está arranhado em seus princípios. Eu vou repetir, o princípio maior, o que é a justiça desportiva no Brasil? Qualquer esporte organizado neste país, qualquer modalidade, melhor dizendo, não é qualquer esporte, qualquer modalidade, ela deve ter uma justiça desportiva. Sem justiça desportiva, o esporte não é organizado. Não é ter a natureza profissional. Até porque, eu vou colocar aqui de uma maneira bem didática, o que é profissionalismo no esporte. Profissional não é a modalidade, que é o que muitas pessoas cometem o equívoco. Profissional é o atleta. É a forma pela qual o atleta pratica aquela modalidade. Ou seja, é o atleta que é profissional e não o esporte. Então, se o atleta não é profissional, o esporte pouco interessa. O esporte existe. É modalidade surf, por exemplo. Agora, o Medina é um atleta profissional. Agora, um outro menino qualquer que disputa um campeonato aqui em Santa Catarina, que é a segunda federação de melhor organização no país, fica abaixo apenas da associação, da Federação do Estado de São Paulo, por que pareça. Se o menino aqui, num torneio qualquer promovido pela Federação Catarinense de Surf, e não tenha nenhum esportista, até porque os campeonatos deve haver o famoso equilíbrio, ou seja, você não pode colocar em disputa um atleta profissional e um atleta não profissional, por óbvio. Então, se a Federação Catarinense promove um torneio e que lá na sua inscrição, até no seu regulamento de competição, prevê este campeonato, esse torneio, se realizar na data tal, deverá ser disputado apenas por atletas não profissionais. Outro caso, aí puxando para o futebol, a famosa Taça São Paulo. A Taça São Paulo é disputada apenas por atletas não profissionais. E eu tenho certeza quase que absoluta que algumas pessoas devem pensar que ali já tem jogador profissional. Não. Nenhum daqueles 100, se eu não me engano, este ano foram 128 clubes, ou 127, que disputaram a Taça São Paulo. Nenhum daqueles clubes pode inscrever um atleta que já tenha contrato especial de trabalho esportivo.
Caso contrário, essa equipe será desclassificada. São todos atletas de categoria de base. Não obstante, alguns já têm o famoso Bolsa Atleta, ou Bolsa Aprendizagem, de acordo lá com a lei do Jovem Aprendiz, que foi uma cópia que a CBF trouxe para dentro do direito de formação de atleta. Então, o que caracteriza o profissionalismo dentro do esporte é o atleta, a forma pela qual ele pratica a modalidade, se ele pratica de forma profissional ou não profissional. Não é a modalidade, o futebol profissional, não. Isso é um erro crasso, inclusive, de quem traz informação ao público em geral. Então, dentro disso tudo, a CBF, repito, a parte no que diz respeito à formação esportiva, inclusive, que nós pensamos algo na semana passada, quem cria esse modelo de negócio, porque nós não sejamos ingênuos, formação esportiva no Brasil tem sim um objetivo de negócio. Então, quem cria esse modelo de negócio no Brasil não é a CBF, é o clube, são os clubes. Por isso que existe o certificado de clube formador, que é outra, digamos, invenção da CBF, mas ela está correta nesse sentido, que traz o seu modelo de certificação amparado na lei. A Lei Pelé foi quem trouxe isso ao esporte brasileiro. Antes da Lei Pelé, na Lei Zico, não existia essa figura da formação esportiva. Foi a Lei Pelé que trouxe isso, ou seja, em 1998, mas ocorreram diversas transformações ou alterações legais até a instituição agora da lei recente de 2023, mas a lei de 2023 trouxe apenas alguns incrementos mais formais do que material, ou seja, trouxe a responsabilidade dos clubes diante do Ministério Público do Trabalho, diante do Ministério Público Estadual, diante de prefeituras, no sentido de obtenção das validações do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Prefeitura, no que diz respeito ao alvará. Repito, vou trazer um caso concreto. O que foi a tragédia do Ninho do Urubu, Flamengo. Até hoje, como era o Flamengo, como o próprio Ernest disse, e se a tragédia que estamos sofrendo aqui fosse na região sudeste, o que seria? Entrar em conjectura é um terreno perigoso, mas eu vou trazer esse exemplo. Ninho do Urubu. A lei nova, inclusive a lei geral, traz inúmeras responsabilidades, inclusive aos dirigentes, ou seja, aos mandatários ou ao mandatário do clube. Eu não vi o mandatário do clube, naquela época, sofrer qualquer penalização ou sanção. Virou pizza. Não vi, tanto na esfera criminal quanto na esfera esportiva. E uma das consequências esportivas, para não sairmos da nossa seara de discussão, se o clube tem certificado de clube formador, ele perde esse certificado. E na próxima temporada ele fica suspenso, inclusive, de fazer o seu pedido de certificação de clube formador. Isso não aconteceu com aquele clube. Não aconteceu. Ora, 2 pesos e 2 medidas? Quando é o clube A, em qualquer situação excepcional, o tratamento é um. Outro clube, em qualquer situação excepcional, o tratamento é outro. E a lei é igual para todos. O tratamento legal é igual para todos. Deveria ser, né, Alexandre? Deveria ser. É que agora eu estou tratando, ou estou me manifestando em tese, e não na prática. Não, a eu lei é quis igual para todos. Exatamente, eu quis frisar, porque o que tu está falando se reverte em várias situações, não só no futebol. A lei é para todos e todas as situações. E, infelizmente, a lei dentro do Brasil, ela está totalmente descaracterizada, tanto no esporte, quanto no civil, quanto no criminal. Infelizmente, existe um déficit absurdo sobre a conduta da lei. É que nem eu digo, preto é preto, branco é branco. E o que hoje a gente escuta tanta jogadinha para poder justificar direitos humanos? Eu fico chocada, é a questão. O ladrão tem mais direito do que o cidadão de bem. O ladrão rouba, vai para a prisão,
se justifica, pega o habeas corpus, sai. A pessoa de bem, assustada, vai lá, responde e quando vê, fica presa. É assim. Então, infelizmente, nós vivemos uma fragilidade tamanha num país gigantesco onde a justiça, que deveria ser para todos, não é para alguns. Enfim, essa era a conclusão que eu queria trazer, porque é o que a gente observa e, infelizmente, é o que vem sendo, digamos, conduzido no Brasil. Eu gostaria de trazer 2 pontos, inclusive para o Ernest, para ele fazer os comentários. Agora eu quero fazer o inverso, Ernest. Trazer 2 pontos para tu comentares. Eu quero elogiar, eu quero louvar a posição dos 2 presidentes aqui da dupla, porque algumas das decisões que serão tomadas ainda, pelo menos há uma notícia, de compartilhamento das estruturas. Tendo em vista que o Estado Beira-Rio, há uma perspectiva de uma retomada do seu uso antes do que a Arena. Então já há conversas entre os 2 presidentes nesse sentido de compartilhar o instrumento, o equipamento, melhor dizendo, e no que diz respeito à parte técnica de treinamento e etc., uma inversão, ou seja, o CT do Grêmio, Luiz Carvalho, se eu não me engano? Luiz Carvalho. Isso. Poderá ser utilizado também em compartilhamento. Por que eu estou achando isso muito bacana dos 2? Porque isso é prática recorrente nos Estados Unidos. Volto a trazer um exemplo real. As grandes ligas, ou seja, poderosíssimas, em sentido econômico, inclusive, as suas franquias compartilham equipamentos. Qual é o problema? 2 exemplos. O MetLife, aquele estádio colossal que existe em Nova York, na realidade não é Nova York, ele é intitulado em Nova York, mas ele está do outro lado do rio, ele é em New Jersey, ele é dividido entre o Giant e é uma franquia com a cor verde, daqui a pouco me vem a memória. Eu visitei esse estádio. Ele é gigantesco, ou seja, não há necessidade de, quando você tem um equipamento extremamente sofisticado e aplicável à tua modalidade, sem nenhuma outra necessidade de você construir outro igual ao lado, para ter o mesmo uso. Ou seja, essas 2 grandes franquias da NFL dividem o mesmo estádio. Outro exemplo, no Brooklyn, aí agora é o basquete. Tem uma arena que foi construída em 2000, eu estive lá em 2015 e 2012. Eu presenciei, eu experimentei essa arena 3 anos após a sua inauguração. Novíssima, extremamente avançada. Se eu não estou equivocado, capacidade para 22 mil pessoas, que é do New York, do Brooklyn, e uma outra franquia. A Hockey, da mesma forma, também divide, 2 franquias dividem o mesmo equipamento. Ou seja, é o que está acontecendo, claro que por outras razões, inclusive por uma necessidade premente, de esses dois dirigentes, esses 2 presidentes, estarem conversando para compartilhar as suas estruturas. Por isso que eu estou achando muito, muito interessante, eu quero elogiar realmente a iniciativa desses 2 presidentes, para, neste momento, realmente esquecer essa rivalidade extra-campo, ou seja, a rivalidade deverá se concentrar nesses próximos meses exatamente só dentro do campo. Fora do campo, vamos dividir, inclusive, a nossa casa com vocês. É o que pessoas comuns estão fazendo hoje, pessoas estão acolhendo parentes nas suas casas. Exato. Que tiveram um problema que estão desabrigadas. Parentes estão recebendo pessoas hoje nas suas casas, porque as casas dessas pessoas foram afetadas em alguma medida. É o que os 2 presidentes estão tentando fazer. Por isso eu elogio essa atitude dos 2 presidentes e, quiçá, dê certo. E outro ponto, Ernest, é a questão que eu comentei no último programa, da inércia da CBF no sentido de auxílio econômico.
esses dois presidentes também estão cogitando, conjecturando sobre essa reivindicação, suscitar auxílio econômico financeiro à CBF, porque está lá também no estatuto, a CBF também tem essa faculdade. Quando houver necessidade, a CBF pode alcançar suporte financeiro e técnico aos seus filiados. Está lá no estatuto. O presidente não irá agir fora dos seus limites, inclusive normativos. É uma previsão estatutária e evidentemente que esses clubes necessitarão desse auxílio. Então, é mais uma atitude, mais uma ação, uma movimentação em conjunto dos dois presidentes que eu também elogio. Ou seja, tende a haver a união de forças, o empenho da união de forças para buscar algum retorno, algum resultado, alguma medida satisfatória para este momento. Então, eu gostaria apenas de lançar esses 2 pontos, inclusive elucidar, né, essa discussão para que o Ernst também possa emitir a sua opinião no que diz respeito a isso. Eu acho assim, ó, que eu quero puxar um pouco na história para poder embasar a minha opinião. Eu não vou dizer antigamente, eu vou dizer alguns anos atrás, nós víamos Olímpico dividido pela metade. Nós víamos Beira-Rio dividido pela metade. A nossa rivalidade, ela era diferente. A gente circulava, homem e mulher, o namorado e a namorada com camisas trocadas no meio das torcidas e não tinha problema nenhum. Num determinado momento da nossa história, isso começou a mudar. E essa rivalidade tomou uma proporção muito fora do normal. E isso passou para as instituições. Então, eu acho que o momento de união agora, ele já devia ter acontecido há muito tempo antes. Quando o Grêmio era prejudicado pela CBF, o Inter tinha que estar junto. Quando o Inter era prejudicado pela CBF, o Grêmio tinha que estar junto. E, historicamente, esses clubes meio que se separaram e cada um por si. Se tu for garfado, o problema é teu. Tô nem aí, eu quero mais que tu te ferre e eu fique bem. Então, eu acho que o que está acontecendo agora vai servir mais para isso, para que essa união não seja somente para o que a gente está vivendo agora, para aquilo que vai ainda acontecer dentro do meio esportivo, para que um possa ajudar o outro. Eu, como colorado, eu não vejo problema nenhum do Grêmio usar o Beira-Rio. Só que aí a instituição, e aí parte da instituição, ela tem que orientar o seu torcedor, vamos preservar a casa do amiguinho, porque quando ele for lá na nossa casa, ele também vai preservar a nossa casa. Então vamos dar o devido respeito e a devida educação. Então eu acho primordial, isso, acho fantástica essa ideia. Com relação à volta dos jogos no Beira-Rio, a informação que eu recebi ontem à noite é que o Internacional quer utilizar o Beira-Rio o quanto antes, independente de estar com toda a estrutura à disposição. O que eu me refiro? O gramado estando pronto e o vestiário ainda destruído, o Internacional vai utilizar o Beira-Rio. A grama já foi replantada, já faz aí quase 10 dias que foi feito esse replantio. Então, a expectativa é que para o jogo contra o Juventude, no dia 3 de julho, se tudo der certo até lá, questão climática, tudo, não tivermos nenhum problema, o Internacional possa usar o Beira-Rio contra o Juventude pela Copa do Brasil. E aí, se tiver problema de vestiário, tiver faltando isso, aquilo, se não tiver internet para a imprensa, se não tiver como a imprensa entrar no estádio, o Inter não está nem aí. O Inter quer poder usar o Beira-Rio o quanto antes. Muito bem. Muito bem. Ficou faltando alguma coisa, doutor, do que o senhor me colocou? Não, os dois pontos são esses. O compartilhamento da estrutura. Lembrei. Essa questão do compartilhamento, tá? Há uns anos atrás, eu comentei em off com alguns amigos, tipo, por que 2 estádios desses tamanhos em Porto Alegre? Por que não um só? Não um estádio do Estado, um estádio privado, onde a sua administração fosse dividida por Inter e Grêmio. Para que 2 estádios? A gente vai viver meio ano agora, porque
Dificilmente a Arena vai voltar esse ano, pelo que estão falando. Nós vamos conviver meio ano com o Inter e Grêmio jogando no Beira-Rio. Seria muito ruim ter um estádio só em Porto Alegre para os dois jogarem? Acho que não, né? Olha, agora eu vou dar aqui a opinião de uma torcedora. Eu vou te dizer que, realmente, compreendendo como um negócio, como uma questão estrutural, que o estádio não é, nem sempre é do próprio time, como existem estádios que é da prefeitura ou do estado, enfim, no Brasil, não é? Nós temos uma característica única, que nós temos 2 times que tiveram a capacidade de construir seus próprios estádios. E detém, digamos, o Inter tem o estádio. O Grêmio ainda vive nessa negociação, né? Que é uma empresa que eles ainda não têm um estádio, não é próprio. Ele também é cedido e administrado por uma outra empresa. Existe uma questão de locação, enfim, não tenho certeza, mas o Inter sim. Então, eu acho que agora não seria o momento de a gente trazer essa questão de divisão, porque é aquela coisa, quando tu nasceu com essa característica, que tu tem a tua casa, é a mesma coisa que te tirar a tua casa. Vou dar um exemplo. O Colorado tem a sua casa, a sua referência, a sua identidade. O Grêmio tem a sua casa, a sua referência, a sua identidade. Se tivesse sido construído já entendendo que a casa seria, digamos, o equipamento comum para os dois, e cada um teria o seu CT, alguma outra coisa que tivesse a sua identidade, ok. Mas agora não tem mais como, porque os dois têm a sua identidade. Então, é difícil tu tirar aquilo que já foi construído com tanto valor. Eu acho que agora a gente deve sim trabalhar para ter essa união com muito mais frequência. A gente deve, mas não, digamos, desvincular as suas próprias e os seus próprios equipamentos, seus próprios, em virtude desta situação. Agora, o que nós podemos é sim acolher outros times, né? E que, como a gente estava conversando, que é dar mais valor ao esporte e à questão de formação de atletas. Então, nós podemos, sim, criar, oportunizar, através desses nossos 2 grandes times, um estado que possa crescer com essa questão desse fundamento de formação de atletas que, infelizmente, nós não temos dentro do nosso estado. A formação do atleta, como a gente vem conversando, o Ernest, o Fausto e também o doutor Alexandre falou em outro momento, a formação do atleta ele é muito importante. Nós precisamos incentivar mais essa questão do formador do atleta, buscar fazer projetos que a gente possa estar inserindo campeonatos de menores, de 3ª, 4ª divisão, mas que tenham um apelo digamos, de competitividade e estrutura comercial que possa sustentar e fazer com que essa base de esportistas tenha uma estrutura como tem nos Estados Unidos. O jovem estuda, ele tem chance de estar dentro de bolsas de ensino, com mais vigor, com mais estrutura. Enfim, seria que aí entra aquilo que eu comentei aquele dia, né, André? Eu acho que o único caminho, na minha visão, para que a gente tenha uma melhor estrutura pro jovem que está iniciando a vida no futebol ou em qualquer outra modalidade, é tu mudar completamente a visão, é mudar a cultura, é mudar talvez a Constituição para que obrigue certas coisas, para buscar um modelo como é nos Estados Unidos. Lá o futebol, ou melhor, os esportes, são o objeto fim, desde que tu atenda a certas coisas, desde que tu vá para uma faculdade, tu te forme, independente do curso, tu vai praticar o esporte, mas vinculado ao estudo. Então, eu acho que enquanto isso não tiver essa realidade no Brasil, a gente vai continuar convivendo com essa precariedade que a gente tem, principalmente na educação. Exatamente. Concordo plenamente, eu acho que nós precisamos, sim, de uma remodelação na estrutura realmente da Constituição da educação. Porque a educação, infelizmente,
Teve momentos em governos muito passados que o governo passado tentou restaurar, que era a questão tinham tirado até do currículo do IMEC a educação física, que é um crime. Um jovem não tem que estar fazendo atividade física. Então, isso a gente vê que, infelizmente, a educação foi tentando matar o princípio e o principal, que o jovem, se não estiver com atividades físicas, jogando os hormônios e as capacidades que eles têm de desempenho, porque o hormônio ele afeta também o psicológico, é toda uma engrenagem. Se a gente não estiver canalizando esse jovem, além do estudo, também para a parte física, porque nós somos corpo, além de mente também, nós estamos prejudicando o crescimento e o desenvolvimento desse jovem. Então, nós temos um déficit violento na educação do nosso país. Que a educação, ela só fala em questão de aprendizado e não inclui dentro o esporte, que é fundamental, e que direciona o jovem para um futuro. Que, infelizmente, não é só o ensino que vai dar oportunidade para ele, é o esporte em conjunto. Então, esse realmente é um ponto sério que a gente precisa tratar e trazer a diálogo. Doutor, deixa eu só te fazer uma pergunta para encerrar, que eu também tenho que ir, já está passando do meu horário. O senhor falou sobre a possibilidade de uma liga adjunta à CBF, desde que os clubes se organizassem. Barará. Uma pergunta, seria possível ou seria muito utópico os clubes do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu não digo só Inter e Grêmio, mas o estado como um todo, tá? Por exemplo, se filiar na UFA, na Confederação Uruguaia, e passar a disputar o Campeonato Uruguaio? Teria alguma possibilidade legal para isso, ou não existe uma possibilidade disso poder existir? Primeiramente, eu preciso só fazer algumas observações bem rápidas no que diz respeito à formação esportiva, André. Evidentemente que todo país sonha em ter o modelo americano no que diz respeito ao esporte, promoção de esporte. E por que lá é dessa forma? O esporte, vamos colocar profissional e amador, tá? Dessa forma mais vulgar, mas de fácil compreensão. O esporte amador nos Estados Unidos, ele é totalmente regrado pelo governo americano. Ele não tem nenhum aspecto fora da lei. Ou seja, o que nós assistimos das ligas universitárias é para algumas franquias. O futebol em especial também tem uma distinção lá. Tá? Por que eu falo das ligas em separado do futebol? Porque o futebol, ele geralmente, e até por estudos científicos, ele desperta essa parte mais técnica de uma maneira mais efusiva e cedo. Porque qual é o grande problema da MLS lá? Por que a MLS não revela talento? Porque o futebol, o soccer lá dos Estados Unidos, o garoto que está na idade do ápice da formação técnica e esportiva, psicológica e mental, ele gira em torno de 16 a 18 anos. Nesse momento ele tem que escolher ingressar na faculdade. E ele tem que optar, porque se ele ingressar na faculdade, ele não pode disputar a liga profissional. Só um exemplo. Ou seja, não é fácil imitar os Estados Unidos. Por isso que ninguém consegue imitar os Estados Unidos. Porque tudo começa pelo governo americano. Segundo, as ligas que nós também conhecemos, elas são totalmente independentes economicamente. E não tem uma norma, um artigo, um decreto do governo americano que interfere. É livre iniciativa. Não tem regulamentação nenhuma. Esse é o primeiro ponto da formação esportiva nos Estados Unidos. Trazendo para o nosso país, nós começamos a ter esse ensaio da legislação no que diz respeito a unir a educação com o esporte, repito, pela Lei Pelé. Ou seja, final da década de 90, início dos anos 2000. Ocorreram evoluções nessa lei, mas é muito pouco. Por quê?
os municípios têm responsabilidade nas escolas municipais. Nós sabemos, todos nós sabemos, ou se... quer dizer, desculpa. Está na lei que a responsabilidade pelo ensino fundamental é de municípios. Como é que nós podemos exigir que o menino tenha uma formação esportiva adequada neste país quando as escolas municipais não detêm minimamente de uma estrutura para a prática esportiva de qualquer modalidade? Muitas vezes uma escola municipal tem só aquele prédiozinho das salas de aula e acabou. Exato. Não tem nenhuma quadrinha aberta, com as linhas, com as dimensões de alguma modalidade. Não tem nem isso. Então, é algo que tem que surgir imediatamente lá de baixo, ou seja, dos municípios. Não é a Constituição Federal. Sim. Segundo ponto, quando nós falamos de modalidade esportiva, infelizmente as discrepâncias aqui no país são gigantescas, porque nós sempre falamos só do futebol. Qualquer outra modalidade esportiva, no que diz respeito à formação esportiva, até a lei geral do esporte, ela é tendencionada, ela é direcionada 80% ao futebol. Essa questão, por que existe o selo de clube formador no país, é só um objetivo, um só. Não é a preocupação em formar o atleta, é o interesse econômico. Ou seja, por isso que eu trouxe o exemplo dos Estados Unidos. A prática profissional que visa interesse econômico, ela não tem nenhum regramento estatal. É atividade da iniciativa privada pura. Ao passo que a formação esportiva lá, sim, é regrada pelo Estado americano, pelo governo americano. E não tem nenhum interesse econômico. O governo americano, enquanto país, ele quer que o seu cidadão tenha uma formação educacional e esportiva. Esse é o objetivo. Então, o país aqui, nosso país, dentro da Lei Geral do Esporte, fala em interesse econômico dos clubes. Olha a incongruência. Ou seja, se preocupa com os clubes de futebol. Porque, repito, a única finalidade, e os pressupostos estão na lei, e a CBF simplesmente copiou, que é a norma única da diretriz da certificação de clube formador. É uma RDP de 2019. A primeira foi lá em 2015, se eu não me engano. Surgiu uma segunda e nós estamos na terceira, que é de 2019, que revogou as duas anteriores, que é onde tem lá os princípios, a diretriz básica da certificação de clube formador, que é emitido, inclusive, pelas federações. A CBF apenas chancela. Quem faz o exame dos documentos e a vistoria in loco das estruturas, federações. A CBF não faz nada. Ela só chancela. Então, a formação esportiva no Brasil, especificamente do futebol, está dentro da Lei Geral do Esporte e tem interesse econômico, porque a finalidade da certificação é única e exclusiva para o clube obter indenização pela formação do atleta, quando o atleta se transfere de um clube para o outro. Que absurdo. Essa é a finalidade da certificação de clube formador no país. É um país que só se preocupa. É apenas isso. Quando um clube tem um menino de 14, 15, 16 anos ainda em formação, ainda não tem a possibilidade legal de firmar contrato profissional, apenas a partir dos 16 anos. Ele, por qualquer razão, porque ele tem o direito de escolha, ele tem apenas um vínculo esportivo com aquele clube, ele está só registrado na federação, vamos lá, aqui na Federação Gaúcha. É só esse o vínculo que ele tem. Ele não tem nenhum outro vínculo. Ele pode sair a qualquer momento desse clube. Claro, ele tem um contrato de formação, mas esse contrato, a única repercussão é essa. Ele decide sair de um clube A para um clube B, mudando de estado, ou até no mesmo estado, pode mudar, só de clube, sair daqui e ir para um clube do interior. O CCF, a finalidade é essa, econômica. O menino saiu, então o que o clube gastou na formação desse menino, que é puramente contábil, é um cálculo contábil, esse clube que o formou entra com pedido administrativo, caso o clube não pague espontaneamente, junto à federação, e ele vai cobrar esse valor. Essa é a finalidade do CCF. Não é para que o menino tenha uma formação dentro de uma estrutura excepcional. É claro que isso é uma exigência que está na lei, porque nós estamos, o que eu frisei na semana passada, André, são meninos
são crianças / adolescente. Denominação de faixa de classificação etária está lá na lei, Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é ser criança? Até 11 anos e 11 meses e 12 meses incompleto. A partir dos 12 anos você é adolescente. Então os clubes, eles lidam com jovens adolescentes. Inclusive, a única mudança que a nova Lei Geral do Esporte trouxe a esse assunto específico da formação esportiva é ter diminuído a faixa etária. Antes, a formação esportiva começava aos 14. Agora ela tem a possibilidade de começar aos 12. Mas esse menino de 12 anos é apenas para constar que ele está em formação, porque ele não pode ficar alojado. Os pais têm de estar com ele em qualquer campeonato que esse menino dispute, por qualquer clube. Ele não pode estar desassistido. Ah, mas ele está com a delegação, ele está com o treinador. Não, os pais têm a obrigação de estar junto. São essas duas distinções que essa lei, inovações que essa lei trouxe. Ou seja, diminuiu a idade de 14 para 12, com essas restrições. Então, voltando, essa formação esportiva estabelecida pela lei, repito, e lá na CBF, é só o futebol. E essa característica de CCF é só no futebol, é só a CBF que tem. Nenhuma outra modalidade tem um selo de certificado de formação como tem o futebol. Então, infelizmente, as comparações sempre existem e é salutar isso, nós compararmos. Ou seja, muitas das vezes nós não precisamos inventar a roda, mas aquela roda já é de carro elétrico. A nossa roda é de madeira, ainda de carroça. Com todo respeito, em termos de formação esportiva nesse país. E o paralelo que nós devemos tentar fazer é para algo menos complexo, porque é a mesma questão que, infelizmente, nós enfrentaremos nos próximos anos da nossa reconstrução do Estado. Exato. Nós levaremos quanto tempo? 10 anos? 15 anos? 20 anos? Para reerguer e estar no que nós estamos hoje? Isso também é imprevisível. Então, quiçá, nós tentarmos comparar a nossa formação educacional / esportiva com os Estados Unidos. É impossível. É o exemplo, por isso que eu disse, todo país sonha em ter um modelo de administração, ou de organização, melhor dizendo, é a palavra mais adequada, organização do esporte dos Estados Unidos. Não há igual, não há igual. Perfeito. Nós estamos já estourando aqui o tempo também, queridos, meu comentarista, nosso convidado Alexandre Lopes. Eu vou dar o espaço agora para o Ernest finalizar os comentários e depois também para o Alexandre fazer a sua despedida aqui, deixando uma mensagem para os telespectadores. Bom, primeiramente, ninguém queria de nós aqui que o futebol voltasse tão cedo, porque eu acho que o foco não está no futebol, mas a gente sabe que a vida tem que andar. E o futebol, ele é entretenimento. É isso que a gente tem que ter. Então hoje, você vai sentar no sofazinho, com um potezinho de pipoca, vai abrir um refrizinho ou um vinhozinho e vai comemorar, vai empurrar o Internacional nessa retomada. E amanhã, você que é gremista, faça a mesma coisa, porque não é porque estamos vivendo um momento calamitoso que a gente não pode sorrir um pouquinho. O sorrir, o se entreter, ele faz parte, senão a gente vai pirar, nós vamos enlouquecer. Então vamos lá, o futebol volta hoje e eu espero que o Internacional possa superar essas adversidades e mostrar dentro de campo essa união, essa entrega que teve com o Gaúcho, e que isso possa servir de força para dar um tapa na cara de muita gente que merece levar esse tapa aí, Brasil afora, para não dizer, CBF especificamente. Faço das tuas as minhas palavras, Ernest. Adorei, realmente, é isso mesmo. Alexandre? Eu quero agradecer novamente, André, pelo convite, de poder participar do teu programa, mais uma vez trazer alguns pequenos esclarecimentos e uma visão modesta sobre organização do esporte,
Eu quero também agradecer a participação do Ernest, foi muito dinâmico e agradeço também pelas perguntas. E como mensagem, ou como recado, ou uma última palavra, eu me associo ao Ernest. Nós precisamos, sim, de alegria, precisamos de lazer, precisamos de descontração, destensionamento neste momento. E nada melhor do que o esporte para isso. Nós brincarmos com amigos hoje à noite, torcendo contra, torcendo a favor, mas aquecer um pouco os corações, até pelo fato de nós estarmos agora atravessando um clima, além de inóspito, frio. Então, tem mais essa vantagem de poder torcer para um dos nossos clubes aqui da capital na retomada do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e, mais uma vez, obrigado, Ernest, pelas perguntas. Eu que agradeço, doutor. Só enriqueceu o nosso conteúdo aqui. Obrigado. É isso aí. Querido doutor Alexandro, és convidadíssimo sempre que puderes estar aqui junto conosco. Nossos comentaristas aqui, tenho certeza que gostaram, e existe exatamente, a gente precisa mesmo nessa nossa troca. Nós temos 2 comentaristas que conhecem muito do futebol, mas a questão do direito, da legalidade, nós temos agora o doutor Alexandro, que nos enriquece, para que a gente possa trazer essa troca também para o telespectador, que como eu sou leiga, também tanto da estrutura total do futebol e quanto da questão legal. Então, a gente consegue trazer um papel de todas as figuras, né, representativas para que o telespectador consiga entender e também se aproximar cada vez mais desse conteúdo que é tão importante, que é o esporte. E fazendo aqui novamente, reportando as palavras do Ernest, do Alexandre, o quanto é importante a gente se descontrair nesse momento. O futebol é entretenimento, o futebol é esporte, o esporte salva vidas. Então, nós precisamos, sim, nesse momento de sofrimento, de perdas, descontrair. A gente precisa relaxar. O nosso corpo está pesado, a nossa consciência, a nossa alma também está pesada com tantas perdas. É um momento de descontrair, torcer. Nós temos 2 times grandiosos que fizeram um papel e fazem um papel tão importante dentro do nosso Rio Grande do Sul. Nós temos aí esse exemplo de jogando junto, que é Inter e Grêmio, jogando junto, mostrando a força deles unidas. Então, vamos realmente se reunir em casa, com a família, e vamos torcer, vamos emanar essa energia para esse nosso grande time internacional e para esse nosso grande time Grêmio, cada um no seu jogo, e que a gente esteja emanando essa força de energia e vibrando, que a gente está precisando retomar essa vibração de força e de entretenimento. E lembrando, junto com esse recado, vamos colaborar com as empresas do Rio Grande do Sul. Gente, é muito importante, você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, adquira. Hoje a tecnologia da internet, ela nos facilita. Adquira, bota lá no Google, empresa, comércio, do que você precisa, lá no Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha do interior, de uma lojinha de bairro, que precisa muito do seu empenho para ela poder sobreviver. Nós estamos, sim, com muita dificuldade na questão do comércio, dessas pequenas empresas continuarem sobrevivendo, porque a circulação que ela tinha já não tem mais, as pessoas não estão circulando, o recurso está escasso no mercado do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa colaborar adquirindo, que seja alguma coisa. Agora, as doações são importantes, mas o pequeno, ele também precisa sobreviver, e vai ser do apoio da sua aquisição que ele vai conseguir também superar essa fase difícil. Meus queridos, muito obrigado pela presença sempre do nosso comentarista Ernest, que enriquece a nossa programação. Mandar um beijo para o Fausto, que também enriquece nossos comentários de esportes. E agradecer novamente a presença de Alexandre Lopes, nosso advogado desportista, que também alegra aqui a nossa programação. Nós vamos para um breve comercial e nós já voltamos com o Clima a Tempo. Beijo grande! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau. A Soul TV lança o canal 02 Desaparecidos RS em solidariedade às vítimas da tragédia Equipar no Rio Grande do Sul.
unindo esforços dos canais do Sul e também de instituições de localização dos desaparecidos. Estamos todos unidos nessa missão e você pode enviar uma foto do desaparecido, além de preencher o formulário, através do WhatsApp 11 9 3449 3544. Venha conhecer o consultório da doutora Roberta Capper. Especialista em ortodontia, doutora Roberta Capper, com mais de 20 anos de mercado, atende com excelência na Avenida Cristóvão Colombo, 1081, sala 404. Ou ligue para agendar a sua consulta 99282-7349. Doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia, uma especialista top doctor Invisalign. Você que sonha com um aparelho de alta tecnologia Invisalign, aqui com a doutora Roberta Capper é possível. Entre em contato e agende a sua avaliação. Ótica Débora Ribeiro, Porto Alegre, localizada na Rua Santana 1069, com estacionamento no local em frente à loja. Débora Ribeiro, empreendedora do ramo do setor óptico, atende como especialista em visagismo, pois através de muitos cursos se aprimorou para atender com qualidade e diferencial o seu cliente. Visionária no mercado do setor óptico, não só atende com a necessidade da saúde visual, mas também com a qualidade da entrega de um acessório adequado para o formato do seu rosto, tanto para homens e mulheres. Procure Débora Ribeiro e faça sua consulta de visagismo, tanto fisicamente na loja quanto online. Débora Ribeiro atende todo o Brasil e está à disposição para lhe fazer conhecer os seus pontos positivos no seu olhar e no formato do seu rosto. São multimarcas, marcas renomadas que você encontra nas óticas Débora Ribeiro. Venha conhecer a Ótica Débora Ribeiro. Profissionais especializados prontos para lhe atender e fazer com que você saia satisfeito com o seu óculos. Estamos de volta dos comerciais e agora nós vamos para o clima-tempo. Vamos ver o que o clima e nos podemos esperar deste clima tão surpreso, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui em Porto Alegre hoje, nesta terça-feira, 13 graus de temperatura em Porto Alegre, 10 em Santo Ângelo, 14 em Uruguaiana, 14 em Bagé. Nós temos aqui uma temperatura já que cai e proporcionando e ajudando, né, com que a gente consiga ter um clima mais seco, sem chuvas. Vamos aqui para Santa Catarina.
Temos 20 graus em Florianópolis, 10 em Chapecó, 7 em Lages. Na Serra, né, em Santa Catarina, o frio realmente está atingindo a serra. Então, nós temos aqui tempo aberto, sem previsão de chuva também em Santa Catarina. Nós temos aqui no estado do Paraná, 14 graus em Curitiba, 16 Londrina, 11 Cascavel, e sim, o clima seco no estado do Paraná, com bastante sol, e o frio paira aqui na região sul do Brasil. Vamos ver amanhã como é que fica o clima. Nós teremos um aumento na temperatura, 17 graus em Porto Alegre, 14 em Santo Ângelo, 16 graus em Uruguaiana, 15 em Bagé. Já podemos observar pelo mapa que seguimos aqui com um clima frio e com a maioria do mapa com tempo seco, né, com alguma nebulosidade, mas com sol em algumas áreas. Uma possibilidade de chuva aqui na região, na grande metropolitana, litoral, mas é uma chuvinha esparsa. Nós temos aqui estado de Santa Catarina, 22 graus Florianópolis, 12 Chapecó, 13 Lages, já um aumento na temperatura. Estado de Santa Catarina também seco, sem chuva, com sol. Estado do Paraná, 15 graus Curitiba, 16 Londrina, 14 Cascavel. Já temos aqui o estado também livre de chuva, o estado inteiro com bastante sol. Vamos ver como que fica na quinta-feira no nosso estado. Quinta-feira nós temos aqui, seguimos com a temperatura baixa, 16 graus em Porto Alegre, 15 Santo Ângelo, 17 Uruguaiana, 16 Bagé. Já observamos pelo mapa o clima seco, sol abrindo, né? Sol brilhando no nosso céu, graças a Deus por todo o estado do Rio Grande do Sul, para secar essa água que ainda tem muito para baixar. Nós temos aqui Santa Catarina com 21 graus em Florianópolis, 14 em Chapecó, 14 em Lages, já um aumento lá na região de Lages, que estava sofrendo ali com 7 graus de temperatura, já tem um aumento. Nós temos aqui clima seco, muito sol também para todo o estado de Santa Catarina. Nós temos aqui estado do Paraná, 15 graus em Curitiba, 18 Londrina, 17 Cascavel, estado também com muito sol, todo o sul do Brasil, nesta quinta-feira. Vamos ver na sexta. Sexta, continuamos com tempo firme, graças a Deus, toda vez que eu vou observando aqui a leitura do nosso clima-tempo, com a fonte radar, clima em radar, a gente fica só torcendo que não apareça a chuva. Então, 16 graus em Porto Alegre, 18 Santo Ângelo, 16 Uruguaiana, 16 Bagé, seguimos com clima seco, com sol e sim a temperatura firme no frio, que mantém a estabilidade sem esse risco de um choque térmico com frentes frias e frentes quentes. Então, nós temos aqui Florianópolis com 21 graus, 16 Chapecó, 15 Lages, seguindo também Santa Catarina, tempo firme. Estado do Paraná, 16 graus Curitiba, 18 Londrina, 18 Cascavel, e seguindo também o estado do Paraná com tempo firme. Então, toda semana, positividade aqui para o sul do Brasil e principalmente para o Rio Grande do Sul, que a gente esperava. Então, o clima vai ficar seco até sexta-feira, vai ter, se Deus quiser, a baixada e a gente vai buscando a normalidade. Então, hoje é dia de comemorar, de vibrar e torcer pelo nosso Internacional, também torcer pelo nosso Grêmio, que também joga essa semana. Então, é um momento de a gente revigorar a nossa energia para que a gente possa ir aos pouquinhos retomando e reconstruindo o nosso estado. Um beijo grande, acompanhe a nossa programação hoje às 20 horas também aqui no nosso jornal AG News e informando, siga a nossa programação que a gente sempre tem um conteúdo importante para você. E deixando aqui a mensagem que a gente precisa se renovar a todo instante. Perfeição não existe, nós somos um ciclo divino que é a força da vida. A gente precisa entender esse ciclo, a gente precisa muitas vezes aceitar. E eu vou deixar aqui a imagem, né, da minha vozinha, para quem me acompanha, e eu acabei de falar no início, que eu tive a perda da minha vovó, Nelma, que partiu no dia 26 de maio, foi neste domingo, né? Eu já estava sofrendo com a saudade da mãezinha que nasceu no dia 25 de maio, e vai ser muito marcante essa data, que é a partida da minha vozinha, mas tenho certeza
que a mãezinha recebeu ela com muito carinho. Vozinha, eu deixo essa homenagem nesse encerramento do nosso jornal. Que Deus te receba, os anjos, com muito amor, porque tu fostes uma grande mãe, uma grande vó e uma grande bisa. Uma pessoa que dedicou a sua vida ao amor da sua família. Muito obrigado, vozinha, por ter sido a minha vozinha amada, por ter sido a minha bisa do meu filho amado e por ter sido a mãezinha da minha mãezinha amada. Nós somos um ciclo de amor, não somos perfeitos, não somos eternos na parte física, mas nós somos eternos no nosso ser, na nossa alma. Vozinha, descansa em paz, sei que estarás com a minha mãezinha e um dia nos encontraremos, porque o nosso amor, ele perdura para a eternidade. Essa é a minha mensagem para nosso telespectador, uma mensagem de amor. Vamos aprender a perdoar. Eu constantemente exercito, pois às vezes a gente permite que um lapso de mágoa possa às vezes nos corromper, mas não existe maior amor do que o perdão e do que Deus nos ensinou. Ele se entregou à cruz para nos salvar, ele nos perdoou. Então, vamos exercer o perdão, vamos exercer o amor dentro do nosso coração, não vamos permitir jamais a mágoa, o rancor, o ódio, os sentimentos que nunca vão trazer alimento verdadeiro para a sua alma. Um beijo grande, até quinta-feira, ao vivo aqui junto conosco. Beijo grande.